O Valtinho ele é treinado para a seguinte coisa: todo irmão que falar muito durante o culto, o Valtinho vai até você e dizer, Jesus te ama, tá bom? Todo mundo que ficar falando durante o culto, o Valtinho chega, Jesus te ama, meu irmão, tá bom? Domingo que vem eu quero conversar com os adolescentes sobre os passeios ao banheiro também, tá legal? Mas aí deixa o próximo domingo eu acerto com os adolescentes. 1 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 11. Eu vou ler os versículos ímpares e você com seu irmão do seu lado, com a sua bela voz, vai ler os versículos pares. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Por isso, quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim. Vamos ler todos juntos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Essa palavra vai fazer muito sentido ao longo da nossa pregação. Por vocês? Por quê? A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Todos juntos. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as cada um individualmente, conforme Ele quer. Mais uma vez, conforme Ele quer. Temos aprendido, não é o homem que dá ordem ao Espírito Santo, é o Espírito Santo que controla a sua igreja. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, abrimos a Tua palavra para nela meditar, ó Pai. Não permita que esse que prega venha atrapalhar a Tua mensagem, nem Teu Santo Espírito. Fala através de nós, Pai. Fala a cada um pessoalmente. Obrigado pela liberdade de culto, pelo livre acesso que temos à Tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Nós temos vindo de uma série de mensagens. Eu, inclusive, vou pedir para você que faz complemento com essa mensagem. Escaneie, se quiser, esse QR Code, que você já vai cair direto para o vídeo que foi a introdução para essa série de mensagens. Só pode pegar o celular, apontar, você vai direto para o vídeo, para você entender o contexto daquilo que nós estamos falando. Mas a nossa caminhada tem sido para vencermos mitos, diria até pior, misticismo. O misticismo, as invenções humanas, tem contaminado a fé genuína que nós encontramos na palavra de Deus. Ao longo dos anos, criou-se muitos mitos a respeito de batismo com fogo, batismo no Espírito Santo. Eu tenho batido nessa tecla. Quando nós não paramos para pensar no culto, que a palavra de Deus fala, nosso culto ele é racional. Palavra chata, pastor chato, fica repetindo isso muitas vezes, sim. Mas para que você entenda que tudo o que você faz na casa do Senhor, existe um porquê, existe um motivo. Nós não somos pessoas guiadas pelo vento, por um acaso, pela própria sorte, não. Todas as coisas foram escritas e determinadas no livro da vida, antes mesmo que viéssemos a existir. E compete a cada um de nós um esforço, por meio dessa palavra, da oração, da busca da intimidade com Deus, para entendermos qual é a vontade de Deus para a minha vida, e assim não nos violentarmos. Eu canso de ver pessoas com a vida destruída, passando necessidade, sendo envergonhado, porque fazem aquilo que bem entendem. Entenda bem, você precisa buscar a vontade de Deus, você tem que entender, ter intimidade com Deus. Falamos sobre o batismo no Espírito Santo, que é aquilo que nos prepara para servir a Deus, e Ele nos é concedido no momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
não é nenhuma espécie de segundo batismo, não é um nível elevado de batismo, não. Você possui o Espírito Santo de Deus. Fala para o seu irmão, você possui o Espírito Santo de Deus. Não se faz necessário experiências fenomenais, sensacionalistas, muito menos falar em línguas, para validar o Espírito Santo de Deus em você, porque o dom é distribuído pelo Espírito Santo conforme Ele quer, para um fim proveitoso. Observamos também ao longo da nossa série de estudos que pedir batismo com fogo pode ser algo equivocado, mesmo porque foi interessante. Eu até estava discutindo com os ministros no grupo nosso lá, num outro vídeo que eu compartilhei com eles. A palavra batismo no seu original, no grego, significa imersão, mergulho ou banho. O verbo batismo, que é a raiz da palavra, significa mergulhar, imergir, submergir, afogar ou lavar. Portanto, o batismo no seu sentido original está ligado à ideia de imersão completa em água. Por isso que a nova vida batisma por imersão, não por aspersão, que é jogar águazinha na cabeça, igual a presbiteriana faz e os católicos também fazem, tá bom? Então, se você quiser mais detalhes sobre essa conversa toda, você encontra isso na primeira parte da nossa pregação na internet, no canal no YouTube da igreja. Agora, hoje eu vou falar sobre uma coisa complicada. Você sabe o que é isso? Pergunta para o seu irmão. Quem sabe o que é glossolalia? Levanta a mão. Não vale, você não vale não, carro. Eu vou dar uma pista para vocês. De uma forma, vou brincar um pouquinho, descontrair um pouco. Of the king, the power, the best. Isso te lembra alguma coisa? Virou até meme na internet. Labachúria. Já escutou isso alguma vez na sua vida? Alacanta. Ashbarianta. Opa. Alguns que assistirem esse vídeo e tirarem ele de contexto podem até achar que eu estou de deboche. Mas não estou de deboche, não. Essa pregação é muito mais séria do que você pensa. Porque glossolalia é o que nós chamamos de falar em línguas dentro da igreja. Ou o que a igreja entendeu ao longo do tempo ser falar em línguas. E eu vou provar a você na palavra de Deus. Porque eu vou ter que fazer essa EBD de falar em línguas. A pregação é sobre dons no Espírito, mas eu vou ter que fazer essa mini EBD antes da pregação hoje, para provar para você que o dom de línguas, ele tem um fim proveitoso. Ele não é um exibicionismo, ele não é o que nós estamos vendo na igreja no último século. Eu vou provar para você, segundo a palavra de Deus. E eu confesso que é um assunto delicado, porque isso mexe com o brilho do coração de muitas pessoas. Isso mexe com convicções muito antigas no coração das pessoas. Mas eu vou provar para você que a igreja tem repetido simplesmente palavras de fala livre. Quem conhece o contexto fala livre? Eu vou ensinar para vocês também ao longo da pregação. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o dom de línguas que foi concedido à igreja primitiva, a palavra glossa, se não me engano, que é a língua, né, no original do grego, ela vai se repetir 50 vezes em 47 versículos. E todas as vezes que ela vai se repetir no Novo Testamento, ela fará referência a falar outras línguas. O problema é que a igreja tem criado um misticismo em torno do dom de línguas, como se fosse uma espécie de língua espiritual, língua diferente. E eu vou provar para você na Bíblia que isso não existe. O falar em línguas tinha um propósito. Fala para o seu irmão, tinha um propósito. Me assusta as pessoas não entenderem qual é o propósito do dom de línguas. Não estou dizendo que não existe, sim, existe. Conheço pastores evangelistas que já chegaram em meio de tribos na África, em outros países onde evangelizar é muito difícil, e conseguiram, pelo dom do Espírito Santo, falar por intermédio com aquela linguagem que ele outrora nunca havia escutado. Isso existe. Só que nós temos que entender que isso tem sido usado quase como uma forma de deboche nos dias atuais, para que as pessoas possam se demonstrar uma ostentação ou uma soberba espiritual. E fala para o seu irmão, não é por aí não, fala para ele. A base do dom de línguas começa na noite de Pentecostes. Lê para mim, por gentileza, olha o que aconteceu.
Foi feito um estudo em diversos países, e isso me entristece bastante, ver a igreja ser envergonhada quando se comprova o óbvio. Pegaram pastores pentecostais, de igrejas neopentecostais, pastores fervorosos, e botaram eles para escutar o áudio de pessoas falando em línguas. A pessoa que dirigiu o estudo pegou um grupo de 40 alunos, trancou numa sala e começou a pedir para eles que falassem livremente. Isso se chama na psicologia fala livre. Imagine que você se tranque numa sala e você comece a falar de uma forma deliberada e a inventar palavras. Você entendeu o contexto até agora? Trancou 40 pessoas. Quando ele colocou o áudio desses 40 jovens brincando numa sala falando de forma deliberada, o pastor que escutou começou a falar assim: glória a Deus, isso é um culto de fogo de alguma igreja. E começou a se escutar palavras como labachúria, ela canta, todos os tipos de palavras que se escuta numa igreja pentecostal, são palavras decoradas que nós temos nos últimos anos na igreja evangélica no Brasil. E chegou-se à conclusão que todos os fonemas, sílabas e expressões, intervalos, eram exatamente de uma língua nativa brasileira. E eram apenas sílabas conjugadas, sem sentido algum. Fizeram um estudo na Espanha, na Itália e nos Estados Unidos. E os fonemas eram americanos, os fonemas eram italianos, conforme cada país. Os fonemas nada mais eram do que palavras jogadas de forma livre. E eram igualzinho aos cultos pentecostais. Olha que vergonha que é para nós como igreja. Ah, pastor, você está negando o dom de línguas? Negativo. O que eu quero dizer para você é que o dom de línguas tem um propósito. Esse é o alvo dessa pregação. É complicado com o pastor colocar cara a tapa na internet para dizer uma coisa como essa. Mas eu não vou ficar aqui cativando você, o seu emocional, inventando coisas para poder encher a igreja. Não. Porque conheço pessoas que estão desistindo da igreja porque disseram para elas que se elas não falassem em línguas, nelas não habitava pessoas com a fé genuína. Pessoas que tiveram uma verdadeira conversão, saem da igreja, desistem, porque convenceram elas que falar em línguas é validação da presença do Espírito Santo de Deus. Isso existe em algum lugar na Bíblia? Não. Então eu vou provar para você que o dom de línguas ele existe sim, mas ele tem que ter um fim proveitoso. Então entenda, falar em línguas é simples. Línguas estranhas igual a línguas que eu não há línguas não humanas. A forçação de barra que o neopentecostalismo faz é trazer misticismo de línguas de anjos, línguas sobrenaturais. Não. Foi dado para eles um propósito. Eles tinham uma missão. Ah, pastor, mas o que está escrito lá em Marcos capítulo 13, Coríntios capítulo 13. Lê para mim aí. Ainda? Segura aí. Alguém aqui já é capaz de entregar todos os seus bens aos pobres? Alguém consegue? Vamos falar a verdade? Não. Fala a verdade? Não. Então, qual é a característica da língua portuguesa que Paulo está usando aqui? Fala para o seu irmão, hipérbole. Fala para ele, hipérbole. Você sabe o que é hipérbole? Vou te ensinar. Leia o restante aí, vai lá. Fala o resto agora. Alguém aqui vai entregar o corpo a ser queimado? Não. Isso é um exagero. Paulo está usando de hipérbole, ou seja, estou morrendo de fome. Para você morrer de fome, tem que ser mais de um mês sem comer. Mas quando chega a hora do almoço, o que o seu filho te fala? Estou morrendo. Paulo está usando de hipérbole durante todo esse texto. Tanto que ele fala, eu não falo, se eu falasse. Se eu falasse. Esse é um dos textos que os neopentecostais usam para justificar as falas estranhas dentro da igreja. Então nós estamos entendendo aqui que Paulo está usando de hipérbole para poder explicar que sem amor, observa como todo o texto fora de contexto vira o quê? Porque ele vai falar, entregar tudo aos pobres, ninguém aqui é capaz de fazer isso. Entregar seu corpo a ser queimado, você não é capaz de fazer isso. Ele fala sobre ter
todo conhecimento, toda ciência. Algum ser humano é capaz de ter todo o conhecimento do mundo? Só Deus. Então a gente tem que entender o sentido do texto que eu estou lendo, para que uma pessoa mal intencionada queira pegar a minha ingenuidade e me manipular para montar uma doutrina que não é bíblica. É isso que tem construído a igreja no Brasil, porque isso dá ibope e dá... Conhecereis a verdade. É interessante estar falando de algo, ele está falando de algo que ele não faz. É como se ele dissesse, se eu tivesse 2 metros, eu não tenho, eu tenho 1,70. Na verdade, minha esposa afirma que é 1,69, mas eu luto para ser 1,70. Esse 1 centímetro, eu seguro ele com muita força há muito tempo, mas ela afirma que à medida que a minha idade está passando, que eu já perdi esse 1 centímetro. Mas Deus é bom. Quando eu voltar na glória, eu vou ter um corpo glorificado, em nome de Jesus. Então, a palavra língua, no grego, é glossa, né? Derivado disso. Em todas as vezes que ela é repetida no Novo Testamento, ela faz referência à fala e ao próprio órgão da língua. Um bom exemplo de texto para esse entendimento está em Marcos, capítulo 16, verso... Peraí, qual é o texto? 16, 17? Peraí, esse está aqui meu textozinho. Ih, perdi Marcos. Não, é porque você tem que abrir a Bíblia. Abre aí, por favor, Marcos 16, 17. Eu esqueci que eu tampei esse texto, você tem que abrir na sua Bíblia. Marcos 16, 17, abre aí. Isso, capítulo 16, verso 17. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, porque eu quero mostrar uma particularidade para vocês entenderem o contexto desse texto. Aleluia. Achou em Marcos 16, verso 17? Deixa o texto base marcado aí, tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para você entender uma coisa nesse texto aí. A sociedade bíblica dá uma força para a gente. Leia para mim o versículo 17. Estes sinais... Veja que interessante. O que a sociedade bíblica intitulou nesse texto? Volta a paginazinha, que está escrito lá. A ordem para... então eles estavam sendo enviados para quê? Para evangelizar. Então, esse é um outro texto que os neopentecostais pegam e fazem o que com ele? Vejam, novas línguas, é claro. O alemão é novo para você, se você começar a estudar hoje? O inglês, o japonês, o coreano é novo para você, se você começar... Se por um acaso fossem línguas do céu, ele diria língua do céu, dos anjos, sobrenatural, língua dos espíritos, né? Ele poderia dizer isso, do Espírito Santo, no caso, não dos espíritos, do Espírito. Ele diria isso. E o último versículo, né, para poder quebrarmos de vez, porque existem textos também que ainda vão bater de frente com isso. Eu convido você, coloco na tela para você, 1 Coríntios 14, 2. Veja o que o versículo 2 fala. Esse é o versículo único na Bíblia, que ainda é uma esperança para o neopentecostal. Mas também existe um equívoco nele, porque Paulo responde esse versículo a seguir. Leia para mim, pois quem fala... Opa, aí pastor, o senhor está errando aí, nós estamos falando em mistérios. Mais uma vez eu falo, Paulo estava exortando a igreja em Corinto, nós vamos ler sobre isso no texto de hoje, porque eles estavam se exibindo com os dons que ele tinha. Então, se eu conversar com a Tayane, vou falar mal da irmã Yolanda em japonês com a Tayane, o que eu estou falando para a Tayane vai ser o que para a irmã Yolanda? Um mistério, fala para o seu irmão, um mistério. E olha o que ele fala, e agora, o versículo que arrebenta esse texto agora, o contexto dele. E agora, irmãos, se eu for até aí para falar em línguas, que proveito vocês terão? Eu não vou falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina. Por isso que nesse texto, 1 Coríntios 14, ele fala que a profecia é maior que... Que a profecia é maior que o dom de línguas. Fala para você, irmão, a profecia é maior que o dom de línguas. Eu pedi para vocês estudarem 1 Coríntios 12 a 14 essa semana, só 3 capítulos só, mas tudo bem. Então, esse é o único texto que se você pegar ele, envergar ele, você consegue tirar alguma coisa de língua misteriosa. O único.
Mas na tradução original, quando você traz do grego, fica bem claro que ele está falando sobre glossa, novas línguas. Apenas isso. É isso que ele está falando. Então, você precisa ter cuidado. Hoje, todos nós entendemos o que é o dom de línguas e que ele possui um propósito. E cuidado. Aí, agora é aquela hora que eu, como pastor, vou me eximir de fazer afirmativa, mas dizer para você, peça ao Espírito Santo, espírito de discernimento, para saber o que é verdade no altar de uma igreja e o que é mentira. Porque se um dia chegar um americano ali e Deus me usar ou usar algum dos irmãos para falar na língua dele, louvado seja Deus. Mas que propósito nós teremos de falar outras línguas se todos nós somos brasileiros e falamos o português de forma clara e nítida? Então, provei para vocês, pela ciência, pela história, que as palavras que foram usadas ao longo do tempo, que contaminam a igreja, que são usadas até em anime japonês, a palavra labachúria, lacanta, barianta, tudo isso é usado em animação de desenhos, porque são palavras de fala livre. Se eu trancar você numa sala e mandar repetir uma série de palavras. E outra coisa, existem igrejas que trancam pessoas numa sala e começam a falar. Fala aleluia rápido, aleluia, 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 aleluia. Você está falando em língua, irmão? Existe curso para falar em línguas. Eu estou falando sério. Como é que você faz curso sobre uma coisa que é dom do Espírito Santo de Deus? Isso é uma Fala para o Senhor, uma anátema. Fala para o Senhor, uma anátema. Vamos inclusive falar sobre anátema hoje também. Ficou claro? Alguma dúvida? Pergunta aí. Tinha FISC naquela época? Tinha Open English? Eles tinham que evangelizar, não tinham? Como é que o Espírito Santo ia enviar o Evangelho para todas as nações? Por meio do Espírito Santo. Você entendeu o propósito do dom de línguas, então? Simples. Mas se você não ler a Bíblia, você não vai entender. Fala para o seu irmão, lê a Bíblia, fala para ele. Eu não gosto desse tipo de pregação, é desconfortável, porque eu tenho que botar minha cara à tapa. Mas se tem uma coisa que eu coloquei no meu coração, no meu ministério, eu vou quebrar todos os paradigmas de todo o misticismo dentro da igreja brasileira, até Jesus Cristo voltar. Isso eu quero no meu coração, porque eu estou cansado de ver pessoas desistirem da igreja por não sentir os arrepios, os tremeliques e as invenções que o neopentecostalismo trouxe para dentro da igreja. Pessoas, como eu falei ao longo da pregação, com a fé genuína, uma conversão verdadeira, a não ver o que o pregador diz que tem que acontecer, que a Bíblia não diz que tem que acontecer, a pessoa pega e desiste da sua fé e morre espiritualmente. Voltamos para o texto base lá, texto base para Coríntios. Vamos falar sobre dons agora. Agora que nós quebramos o paradigma dom de línguas, vamos tratar dons agora propriamente dito. Pergunta para o seu vizinho, qual é o seu dom? Pergunta para ele, qual é o seu talento? Você tem um. Eu tenho que te dizer, você tem um. A Bíblia fala que ele deu a cada um. Você tem, só que você tem que descobrir qual é ele. Versículo 1 a 3. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Fala para o seu vizinho, você tem que se informar. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. É importante lembrar que eles eram pessoas politeístas de religiões pagãs que tinham muitos deuses aos quais eles adoravam, inclusive manifestações e possessões demoníacas faziam parte do culto desses irmãos que agora haviam se convertido e estavam congregando na igreja de Corinto. Você entendeu até aí? Legal, tem muita coisa, num versículo que você está lendo, você está vendo tudo o que existia por trás dos membros convertidos daquela igreja. Tá legal? Versículo 3. Por isso, quero que vocês entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Quem sabe o que quer dizer anátema? Amaldiçoe, tá bom? Então amaldiçoe, né? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. A igreja de Corinto estava tendo um problema igual a igreja brasileira tem hoje. Você concorda comigo que nós temos ex-macumbeiros, ex-espíritas dentro da igreja hoje? Quem concorda com isso? Eles tinham algo parecido com isso, mas olha o que estava acontecendo. Por isso que vocês vêm obrigando muito com questão de espírito de pombagira se manifestando dentro da igreja. Como alguém pode falar Jesus seja amaldiçoado dentro da igreja? Era isso que estava acontecendo na hora das manifestações dos dons espirituais dentro da igreja. Olha que bizarro. Então o apóstolo Paulo fala, peraí, como é que pode a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus falar uma coisa como essa?
Então ele começa a explicar para a igreja de Corinto: olha, tem coisa errada aí no meio do culto de vocês, tem fogo estranho aí, tem coisa esquisita acontecendo, e vocês precisam botar ordem, porque o culto, ele é coerente. Fala para o seu irmão, o culto é coerente. Pessoas estavam entrando em transe na hora do culto. Isso te lembra alguma cena que você já viu no Instagram, no TikTok, de umas pessoas girando em cima de um altar de uma igreja? Isso te remete a alguma coisa? Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Espírito bobagira, né? Chame como você quiser. Então a igreja de Corinto estava tendo o mesmo problema que a igreja brasileira tem hoje. Coisas esquisitas dentro do culto, que não existiam. E o apóstolo Paulo estava explicando para eles. Mas essas pessoas, em transes, possessas, né? E dizendo ainda por cima, anátema a Jesus, que é o mesmo que amaldiçoar. Por isso você precisa entender, peça a Deus discernimento. Se você não pedir a Deus discernimento, a sua vida pode ser destruída até mesmo por um pastor. Pastor não é autoridade sobre a sua vida, Deus é autoridade sobre a sua vida. Vamos começar a quebrar isso. Para o homem de Deus, não. Um homem usado por Deus, um instrumento nas mãos de Deus, que ele mesmo pode ser uma pedra de tropeço, uma vez que o coração dele se desvia dos caminhos do Senhor. Por isso que a igreja tem que conhecer a Bíblia. Eu vou lutar por isso, conhecer a Bíblia, quebrar esses paradigmas. Para quê? Para que você não seja destruído e a sua fé não seja comprometida. Ele segue no nosso texto, versículo 4 ao 6. Ora, os dons são... Então quer dizer o seguinte: não existe um dom que todos tenham que ter. Mais uma vez nós jogamos por terra o argumento do dom de línguas. Alguns vão ter, outros não vão, e você não é menos por isso, amém? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí, meu amado, qual é o seu dom, afinal de contas? Nenhum homem é capaz de dar dons. Se um dia você viu alguém de um altar de uma igreja fazendo algum ritual de passar dons, mas um charlatanismo que você assistiu, quem concede o dom é o Espírito Santo de Deus. Eu posso orar para que Deus te abençoe, para que Deus desvende os seus olhos, mas eu não posso te dar dom nenhum. O Vitor dele não tem nada, carne, coração extremamente corrupto e enganoso. Mas o Espírito Santo de Deus que me usa para essa obra, ele, a honra, a glória é para ele, é capaz de conceder a você dons. Só que, o que você tem feito então pelo reino de Deus? Aí é aquela hora que a pregação fica meio desconfortável. A graça, a abundante graça de Deus, é ela que nos dá os dons. A palavra serviços do grego significa diaconia, por isso o termo diáconos, que se refere à prontidão de estar pronto para servir. Você está pronto para servir? A palavra, uma pergunta que eu faço: Deus não nos deu dons para exibicionismo. Outra coisa muito importante: se você vê alguém exibindo dons, acenda um sinal de alerta na sua mente. Tem alguma coisa errada aí. Porque o dom, ele visa um fim proveitoso para a glória. A ele a honra, a glória, todo louvor. Versículo 8 ao 11. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento. Como é uma coisa que eu louvo a Deus, né? Não quero fazer um tipo de ostentação aqui, não, mas desde quando eu era pequeno, como eu ficava feliz quando eu via um homem de Deus de verdade. Bispo Roberto, fundador da nossa denominação. Eu nunca pensei que minhas pernas tremeriam diante do homem. Foi eu diante desse homem. Naquele dia eu descobri: existe o homem de Deus. Existe o homem verdadeiramente de Deus. Porque as minhas pernas tremiam na presença dele. Tamanha autoridade espiritual que aquele homem tinha. Eu falei com ele uma vez na minha vida. Ele me deu 3 palavras. Pelo resto da minha vida eu guardo no meu coração até hoje. 3 palavras, 3 palavrinhas. Marechal Hermes, o dia da ordenação do meu pai, eu acho, se não me engano. Minha mãe me pegou pela mãozinha e me levou até a frente dele.
E isso passou a arder no meu coração e a passar a olhar para a igreja de uma forma mais séria. De que o fantasioso tem causado muito dano ao coração das pessoas, porque as pessoas estão buscando que o seu emocional seja movido e não que a sua vida seja mudada. A palavra de Deus é sobre mudança, não é sobre deixar você eufórico, não é sobre isso. Então ele fala, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um. Eu gosto desse versículo, distribuindo a cada. Então todo mundo tem, fala para o seu irmão, todo mundo tem dom. Fala, você tem dom. Fala forte, você tem um dom. A Bíblia fala, Deus deu dons aos homens. Além dos dons espirituais, é importante lembrar que existem pessoas na humanidade que você observa, que são pessoas. Já observou que tem pessoas que são diferentes? Pessoas que possuem um grau de inteligência, um talento. A Bíblia fala, Deus deu dons aos. E acredite, quando ele voltar, ele vai cobrar. Conheço cantoras que eram cantoras evangélicas de coral. E hoje manifestam até entidades nos altares dos shows que ela executa. Você imagina que triste? Com a voz linda, angelical, que Deus deu ela o tom de cantar, né? O peso que será sobre a vida dessa pessoa. Mas eu comecei essa pregação batendo contra o dom de línguas, não que ele não exista, mas na forma como ele é usado no charlatanismo na igreja brasileira, porque você precisa entender que muitos dons são usados para enganar a igreja do Senhor. Muitos dons são feitos para enganar pessoas, para exibicionismo. Muitos são enganados com o entendimento de que esse dom é a validação de uma conversão verdadeira. Mas sabe qual é a validação de uma conversão verdadeira? É quando você para de olhar para si mesmo e essa pessoa que está do seu lado começa a ser tão importante quanto você. Nessa hora o seu coração está mudando. Nessa hora o Espírito Santo está tocando o seu coração. Se você ainda não descobriu qual é o seu dom, eu vou dar uma dica para você. Sabe como é que você faz para descobrir qual é o seu dom? Chega diante da pessoa do Senhor, vou orar hoje por você essa manhã. Diga para ele, Senhor, eis-me aqui. Coloco minha vida completamente em tuas mãos. Que seja feita a tua vontade e não. É simples. Eu tenho que andar conforme essa palavra. Legal. Segundo, eu tenho que colocar minha vida à prova diante dessa palavra e viver o que a Bíblia diz. Se a igreja é só um evento para você de 1h30 no domingo, me perdoa. Você nunca vai descobrir qual é o seu dom. Nunca vai descobrir. Mas se a igreja vai comigo na hora que eu saio por aquela porta, Cristo vai comigo quando eu saio por aquela porta, essa palavra é vivida quando eu saio por aquela porta, cedo ou tarde Deus vai me revelar qual é o meu dom. Você pode ver pessoas aqui da igreja que entram muda e saem caladas, mas possuem no seu coração o dom da generosidade, fazem proezas por esse ministério. Parece um dom simples, mas muitas das vezes a oferta de uma pessoa aqui permite eu salvar um pastor que está em outro estado, passando dificuldade, com o risco de cortarem a luz dele. Eu vou lá e consigo pagar a luz dele e abençoar aquele pastor. Porque uma pessoa que você olha discretamente, irmã metida, nem fala com ninguém, mas você não imagina o que a vida dessa pessoa faz por outras. Existem pessoas que nem estão em nosso meio, que há mais de 1 ano não estão aqui dentro, mas são responsáveis por bênçãos extraordinárias. O cafezinho que você bebe, tem uma pessoa muito carinhosa lá em cima, mais de uma pessoa, que prepara para você. Quem está cuidando do seu filho, quem te recebe na recepção, esse que vos fala, os jovens que dedicam tanto tempo na música aqui, os dons são diversos. Descobre qual é o seu dom, porque Deus vai te cobrar isso. Deus vai te cobrar isso cedo ou tarde. Qual é o seu dom? De amar, de cuidar, de preservar. Vamos todos ficar de pé. Dá a mão para o irmão que está ao seu lado. Eu quero pedir que essa manhã o Espírito Santo de Deus